Ariano, eu gostaria que você falasse também da influência muito evidente da sua família na sua obra, né? Começando pelo seu pai. Eu fiquei até muito impressionado. Eu vi um programa aqui na TV Cultura do Roberto Dávila. Você deu uma entrevista excelente para o Roberto Dávila. Muito obrigado. Você vai fazer 75 anos agora, Exatamente, né? em junho. Em junho. É. Você perdeu seu pai quando você tinha 3 anos. Eu fiquei muito impressionado que você se emociona muito até hoje em falar do episódio do seu pai. Bom, fora isso, sua mãe eu acho que foi muito importante também a partir desse momento na vida de vocês. Pelo menos 2 tios também são importantes na sua vida. E outra coisa também que você Meus falou, irmãos, minha mulher, meus filhos e meu neto. a sua mulher. Aliás, essa foi muito interessante, porque eu fiquei sabendo que graças à dona Zélia, foi ela que despertou essa coisa cômica em você, que você até então era muito trágico, não é? Qual foi o romance que você fez, Torturas de um Coração? Diz que foi graças à dona Zélia, é isso? Como é que é essa história? Zélia desempenhou um papel muito importante na minha vida. Não é porque, eu acho que por causa desses acontecimentos todos aos quais você fez referência, e que eu não vou falar deles porque me machuca muito ainda hoje, mas então eu era uma pessoa que tinha uma visão trágica da vida. Aliás, a visão trágica é inevitável, não é? A visão trágica do mundo é inevitável. Bastaria a morte para tornar a vida humana, para dar à vida humana um fundamento trágico. Mas então eu era assim. Meus irmãos mais velhos até brincavam comigo, dizendo que eu era um assassino terrível, porque realmente, nas primeiras coisas que eu escrevi, o primeiro conto que eu escrevi, aos 12 anos de idade, um cidadão voltava de uma conflagração, de uma guerra, encontrava a mulher com outro homem, matava os dois e se suicidava. Não escapou ninguém. Parece que quando eu não sabia o que fazer com o personagem, eu matava. Mas depois eu vi que, que isso não era gratuito na minha vida, porque quando menino, em Itaperuá, a primeira pessoa que eu vi morta foi uma mulher assassinada pelo marido, que voltava da Revolução de São Paulo. Ele tinha participado das tropas que vieram do Nordeste para reprimir a Revolução Constitucionalista de 32. Quando voltou, encontrou a notícia de que a mulher o enganara durante a sua ausência. E ele então chegou num dia, e no outro dia de manhã, ele matou a mulher com um tiro na nuca. E minha mãe proibiu que nós fôssemos ver, mas eu fugi, fui ver, e me arrependi, quase não durmo de noite. Então eu vi que esse conto terrivelmente sangrento que eu escrevi, que era uma recriação inconsciente desse episódio que tinha acontecido. Só que eu agravei, porque lá o assassino não se suicidou, não, mas eu acrescentei essa parte. Então, depois que eu conheci Zélia, eu comecei a ter uma visão menos dolorosa do mundo. Comecei a sensação que eu tinha, eu disse isso já por escrito, era que alguma coisa se desatou, tinha se desatado dentro de mim. E eu, então, exatamente aí, marca, apesar de ser um tempo muito duro esse, foi no ano de 1951, eu estava tuberculoso, eu como todos os poetas românticos, eu como Castro Alves, eu fiquei tuberculoso aos 20 anos. E eu fui para Itaperuá, que é a minha terra, no sertão da Paraíba, que tem um clima muito bom, é um clima seco e frio. E então, Zélia, minha mãe e 3 irmãos meus foram me visitar lá. E então, eu escrevi uma peça que eu mesmo representei, juntamente com um terno de pífanos, que fazia os intervalos da peça, o terno de seu Manuel Campina, que era um terno lá de Itaperuá. E eu representei a peça junto com alguns primos, e essa peça foi exatamente a primeira reaparição de Benedito. Ah, o Benedito reaparece aí, exatamente. E então era uma peça cômica. E eu, pela primeira vez, eu ri.
no meu teatro. E daí em diante, essa peça abriu caminho para as outras peças cômicas minhas, inclusive A Força da Boa Preguiça, O Casamento Suspeitoso, Santiago Porca e o Alto da Compadecida.